Fala, amigos da Rádio Craque Neto 17, já estamos aqui no palco do espetáculo. Amanhã, 8h30 da noite, a bola vai rolar para Corinthians e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Corinthians diretamente de Novo Horizonte, aqui no Jorjão, com gramado espetacular, e tô com ele. Edgar, obrigado aqui por receber a gente. O Edgar, que é executivo de futebol aqui do Novo Horizontino. Edgar, muito obrigado mesmo por receber a Rádio Craque Neto 17 aqui nesse cenário absurdo. Cara, queria que primeiramente você se apresentasse aí pra galera, faz quanto tempo você tá aqui à frente aí do Novo Horizontino. Primeiramente, obrigado, viu, cara? Não, eu que agradeço, cara. É um prazer recebê-los. Que a gente vai ter um espetáculo maravilhoso. Você viu aí o gramado, as instalações. A gente vai ter uma semifinal aí inesquecível, com certeza. Bom, eu sou Edgar Montemor, executivo de futebol do Grêmio Novo Horizontino. Cheguei aqui no finalzinho de novembro, substituindo o Michel Alves, um companheiro de profissão que fez um excelente trabalho aqui à frente do Novo Horizontino por 3 anos. E participei dessa reformulação grande que foi feita depois desse período de 2, 3 anos ali mantendo uma base de jogadores. Entendeu-se que era o momento de fazer uma reformulação, saíram quase 20 atletas, quase perto disso tivemos as chegadas e esses primeiros 2, 3 meses aí de ano maravilhosos, vaga na Copa do Brasil, semifinal de Campeonato Paulista, então a gente muito feliz, a cidade muito empolgada com esse momento do Grêmio Novo Horizontino. Edgar, fala pra gente exatamente desse momento no Campeonato Paulista, né? São 8 jogos, 5 vitórias, liderança absoluta aí da competição. Surpreendeu a muitos. A vocês, surpreendeu essa campanha? Se eu não disser que a gente. Se eu falar que não ficamos surpresos de terminarem na primeira colocação, de continuarmos na primeira colocação, acho que eu estaria forçando um pouco. Óbvio que a gente acredita muito no trabalho. A gente tem um treinador de prateleira A, né, que é o Anderson, toda a comissão, os funcionários do clube aqui de alto nível. Então a gente acreditava sim numa grande campanha. A gente acreditava numa classificação, era o nosso objetivo, era a classificação. Em nenhum momento o Grêmio Horizontino entrou nessa competição para brigar para não cair, mesmo sabendo da dificuldade do campeonato. Mas terminar ali na liderança foi uma grata surpresa. Cara, a gente olha pro Novo Horizontino, assim, de repente de longe, quem não tem muito acesso ao clube, e vê essas últimas campanhas, principalmente na Série B também, esses acessos estão batendo na trave, a gente fala, é um clube de fato muito organizado. O que você pode passar pra gente essa questão, hoje em dia que se fala tanto, né, de organização de clubes grandes, por exemplo, que estão sofrendo muito por falta de organização financeira, mal venda de atletas, enfim, a gente sabe desses bastidores aí. Como é que o Novo Horizontino hoje se comporta? A questão de mercado, perspectivas do Novo Horizontino, cara? É legal você perguntar isso, e eu até fiz questão de, na minha apresentação, citar o profissional que exercia a minha função antes, porque às vezes a gente está nesse momento agora de semifinal de Paulista, então fica parecendo às vezes que o sucesso é atribuído a uma pessoa. Hoje eu estou aqui como executivo representando o clube, mas esse trabalho é de muito, muito tempo. É um trabalho sólido, de médio e longo prazo, com a categoria de base forte, já campeã paulista de sub-20, estrutura física, o nosso CT lá maravilhoso, top. Quando a gente apresenta um jogador um novo contratado e ele chega ali no nosso CT, ele fica impressionado, assim como eu fiquei, mesmo passando em grandes clubes de futebol brasileiro, fiquei impressionado com a estrutura que o Grêmio Novo Horizontino oferece aos seus funcionários, aos seus atletas. Uma cidade que abraça todo mundo que chega aqui. O pessoal de Novo Horizonte aqui, eu até brinco, parece que eles não sabem o que fazer para te agradar, entendeu? Uma cidade extremamente acolhedora e um projeto que você sabe onde vai chegar. Vai chegar na Série A do Brasileiro, não chegou antes, mas vai chegar por tudo que é feito, né? Salário em dia, profissionalização constante dos departamentos, os processos, os donos dessa SAF extremamente corretos com o que é combinado e com a busca que a gente tem de Série A de brasileiro. Aqui a cobrança ela é feita, obviamente, como qualquer clube, qualquer empresa, mas é fornecido para a gente o necessário para a gente buscar os objetivos estabelecidos pelo clube. E pensando em SAF, quando a gente fala em SAF, o torcedor às vezes comum já pensa o quê? Um dinheiro absoluto, a gente busca quem quiser e tal. O Novo Horizontino hoje, como que é a busca do Novo Horizontino no mercado? E se hoje o Novo Horizontino também já é um clube que consegue segurar os seus principais atletas já, Edgar? O Novo Horizontino tem essa condição de segurar um atleta e entender qual é o melhor momento da saída e da venda, até porque é um clube que, obviamente,
não nada em dinheiro, não tem dinheiro sobrando, ele é um clube responsável, né, com as suas finanças, mas ele tem essa condição até pela estrutura, pelos processos estabelecidos. Um exemplo desse é o Dantas, né, o zagueiro que teve propostas no ano passado, o clube achou que não era o momento dele sair, e atleta e empresário entenderam também que não era o momento, continuou na competição, quase teve o acesso para a Série A com a ajuda dele e dos outros, fazendo um excelente Campeonato Paulista. Quem sabe não tenha chegado a hora dele agora de ir após o Campeonato Paulista, quem sabe na disputa de uma final ele possa sair e o Novo Horizontino fazer uma boa venda, que isso é um outro fato importante no Grêmio Novo Horizontino. Aqui a gente não forma jogadores a qualquer preço para mandar emprestado, para vender a preço de banana. Eles são feitos primeiro para vestirem a camisa do Grêmio Novo Horizontino no profissional e para a gente conseguir boas vendas, né? Até por conta da vitrine que é o Grêmio Novo Horizontino. Cara, falar agora assim, porque eu percebo, é uma cidade engajada com o clube, as pessoas aqui também muito profissionais e querendo ver esse clube evoluir. É uma pergunta que eu costumo fazer às vezes para alguns dirigentes. Se você pudesse ter 30 segundos para convencer um cara a torcer para o Novo Horizontino, o que você falaria para ele? Por que você tem que acreditar nesse projeto do Novo Horizontino? Caramba, 30 segundos. Um minuto, o que você quiser falar. Tinha que dar um tempo para pensar ali também. Não, cara, assim, torcer para o Grêmio Novo Horizontino é você torcer por um projeto sério, de pessoas sérias que cumprem rigorosamente em dia o que é combinado, como eu disse, salários em dia, premiações combinadas em dia, estrutura de ponta. Aqui tem um outro fator que é o tratamento humano. A gente não é porque a gente está no futebol, numa empresa agressiva, de cobrança diária, que o tratamento no dia a dia aqui não é humano, que a gente olha o ser humano todo dia e a gente sabe que por trás daquela camisa ali suada depois no final do jogo, do treinador ali estressado no final do jogo, tem um ser humano. Então, independentemente de uma vitória ou de uma derrota, o outro dia ele é sempre com bastante respeito, responsabilidade. Então, o torcedor, ele deveria torcer para o Grêmio Novo Horizontino, porque o Grêmio Novo Horizontino representa o que precisa ser feito de certo dentro do futebol. Obviamente que a gente tem os nossos defeitos, o Grêmio Novo Horizontino tem o seu calcanhar de Aquiles ali, mas eu vejo que na maior parte das suas ações, das suas atitudes, ele está no caminho correto. Cara, muito bacana. E perguntar para você, Edgar, como é que tá essa perspectiva agora pro jogo de amanhã? Novo Horizontino, como eu já falei, líder, chega a semifinal, enfrenta o Corinthians mais uma vez aqui no Jorjão, pela campanha podendo decidir a esse jogo único em casa. Como é que o Novo Horizontino está tratando essa partida, a confiança dos jogadores, comissão técnica, diretoria para esse jogo de amanhã? A gente trata como uma oportunidade enorme da gente continuar mostrando que a gente não chegou na semifinal por acaso, que a gente não passou do Santos por acaso, que a gente não é o líder da competição por acaso. É uma equipe extremamente competitiva que trata todos os jogos, né? O de quarta-feira contra o Nacional e o de sábado contra o Corinthians como o jogo da vida. Né? Até repetindo as palavras aqui do nosso treinador, do Anderson, a gente precisa respeitar muito o futebol, a gente que trabalha com o futebol, porque a gente vive disso. Tudo que a gente tem, né, seja o executivo, seja o atleta, seja o treinador, veio daqui. Então, a partir do momento que a gente vem para trabalhar no dia a dia, quando a gente entra aqui em campo, os jogadores entram em campo, a gente precisa respeitar aquela partida por nós mesmos, por tudo que o futebol nos traz, nos dá e o que ele representa. Óbvio que uma semifinal contra o Corinthians, ela é mais especial, mas é um jogo que a gente vai tratar como todos os outros e que a gente faça essa 7ª partida no Jorjão no ano e que a gente consiga a 7ª vitória. E fala um pouco pra gente sobre a estrutura do estádio também, né? O Novo Horizontino, aqui o Jorjão, na verdade, desculpa, é um estádio que dificilmente você vê algum atleta de outros clubes assim virem aqui e reclamar. Muito pelo contrário, os caras elogiam a estrutura. Fala desse trabalho também que está sendo feito para receber esses grandes eventos, pensando também nesse processo do Novo Horizontino, daqui a pouco está disputando uma Série A também. Não, foi o que eu disse em relação à capacitação dos profissionais, seja do nosso centroavante, seja do responsável por cuidar do gramado e de deixar ele um tapete. É o que eu falei, o Grêmio Novo Horizontino ele pode às vezes deixar de fazer alguma coisa ou pecar em alguma coisa pelo tamanho do estádio, pelo tamanho da estrutura da cidade, mas tudo que a gente tem, a gente tenta deixar num padrão de excelência, num padrão nível Série A de brasileiro, porque o nosso objetivo é esse. Então,
É um estádio pequeno, mas extremamente limpo, extremamente organizado, com estruturas modernas para receber os atletas, um campo perfeito, repito, um CT maravilhoso, que não falta nada, alimentação top. Então, tudo que a gente tem aqui, às vezes pode ser simples, pequena, mas é de padrão de excelência. Perfeito. Edgar, para encerrar então, palpite do Edgar para amanhã, nesse jogo aí contra o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista. Não é nem vontade, né? Porque às vezes você tem uma vontade, não é um palpite. O meu é palpite mesmo. 2-1 Grêmio Novo Horizontino. 2-1? Perfeito, então. Rapaziada, essa entrevista aí com o Edgar, aqui diretamente do gramado do Jorjão. Deixa o like aí. Lembre-se sempre de acompanhar a Rádio Craque Neto 17 em todas as redes sociais. Edgar, obrigado. Valeu. Tamo junto Obrigado. aí. Boa sorte amanhã, viu? Prazer, valeu. Valeu. Falou.